Olá para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está por aqui trazendo assuntos muito legais para você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está mexendo com muitas pessoas na cidade, no estado, que é a corrida de rua. É um esporte que cresce a cada dia em Boa Vista, em Roraima também. E a cidade aqui já conta com vários grupos de corredores e diversas provas ao longo do ano. E a Defensoria Pública de Roraima também faz parte desse movimento, com inscrições abertas para a 6ª Corrida de Rua e a 2ª Corrida Kids até o dia 31 de outubro. E para falar sobre os benefícios dessa prática da corrida para adultos, crianças e adolescentes, nós vamos conversar hoje com a educadora física Caiane Lira. Seja bem-vinda, Caiane. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Caiane, Boa Vista tem vivido uma explosão de corridas de rua, né? Na sua visão, o que explica esse crescimento tão expressivo? Obrigada, primeiro, pelo convite. Então, eu acredito muito que seja devido a modalidade ser algo democrático, né? Porque atende diversos níveis, né, de condicionamento. Então, a pessoa que é iniciante até atleta consegue praticar essa modalidade também, porque é uma modalidade acessível, né? Porque, assim, você precisa de um tênis, né? E disposição. Tem gente que compra os tênis caros, né? Mas aí já é o pessoal que já está mais avançado. Mais avançado, né? Isso. E você já participou de provas? Como é que foi a sua experiência? Eu participei. Eu participo, na verdade, mais da 9 de julho, né? Participei 2 anos. Ano passado, acho que foi o ano que eu não consegui participar. Eu acho que eu estava um pouco doente. Mas é uma prova muito legal, assim, ver tanta gente envolvida, né? Mas você tem o costume de correr? Por que você corre? Tenho. Eu comecei a prática da corrida, primeiramente, por questões, assim, mentais, vamos dizer assim. Foi para mim uma prática que me ajudou muito a relaxar a mente. E inicialmente foi por isso. Então, eu comecei caminhando, né? Lá na Villeroy. Então, ali é perto de onde eu normalmente fico. Então, comecei caminhando na Villeroy. Daí, comecei a pegar o gosto, né? E sentir esses benefícios no meu corpo, na minha mente, na minha saúde como um todo. E comecei a correr. Então, eu comecei a fazer com uma periodicidade, né, de 2 vezes na semana primeiro, depois eu aumentei para 3 vezes na semana. Aí hoje eu continuo. Tem períodos que eu dou uma paradinha, né, dou uns meses ali, mas depois eu sempre retomo e volto. E quais são os principais benefícios físicos e mentais que a corrida traz? Então, a questão dos benefícios... tem primeiramente os benefícios cardiovasculares, né? Então ajuda muito a nossa saúde do coração. Dispara, né? E faz nosso coração trabalhar, né? A nosso favor. Então fortalece, né, essa nossa capacidade, né, respiratória também. E em questões mentais, eu acho que alivia muito a questão do estresse, né? No nosso dia a dia, na correria do trabalho, né? Eu acho que a gente precisa de algum tipo de atividade física, alguma coisa para a gente conseguir relaxar a nossa mente, não pensar em algo que seja somente o trabalho ou as obrigações, as nossas responsabilidades, entendeu? O problema é ter a disposição depois que chega em casa, né? Isso é verdade. E no caso, as pessoas que estão pensando em começar a correr, né? Quais os erros mais comuns que os iniciantes têm e como que evita? Então, eu percebo muito que as pessoas que começam, como assim, é uma prática... Eu vejo que é uma prática bem motivante, né? Você começa a correr, aí você quer correr mais. Então, o que eu vejo? Que as pessoas pecam pelo excesso. Então, já quer correr logo uma maratona. Já quer correr uma maratona. Nunca correu na vida, nem caminhava e quer correr uma maratona de repente. Então, o coração não vai aguentar. O coração não aguenta e nem os nossos músculos, as nossas articulações. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, eu acho que as pessoas pecam pelo excesso. Então, é sempre importante começar devagar, né? Começar caminhando, intercalando, né, a corrida com a caminhada. Caminha um pouquinho, corre, aí viu que cansou, descansa um pouquinho caminhando e vai alternando até você ir adquirindo essa capacidade cardiorrespiratória, né, para você não sobrecarregar, né, o seu corpo.
Quando eu era criança, eu era teimosa na escola. Não podia correr porque atacava a asma. Meu Deus do céu, dava uma volta na quadra, buf, caía. Ficava sem fôlego. E aí, depois que eu fiquei adulta, aí não tem mais joelho, aí não tem nem fôlego, nem joelho. E a Defensoria e outros órgãos, né, têm promovido corridas infantis, mas com um percurso curto, né? Sim. E a corrida traz benefícios para criança e adolescente, mesmo estando crescendo? Com certeza. Assim, hoje em dia, principalmente, né? Porque eu vejo que a nossa sociedade como um todo, ela tem ficado cada vez mais ligada às telas. Então, assim, as crianças que antigamente, elas... Soltava papagaio na rua, Isso, né? brincava de correr, de subir em árvore e tudo mais. Hoje em dia até é complicado, né? Também as crianças brincarem dessa forma como antigamente. Então, assim, é bem importante os pais direcionarem realmente as crianças a praticar uma atividade física. E, assim, a corrida porque os pais costumam brigar, né? O menino começa a correr e o pai já... Menino, se aquieta. E é importante... Mas também acontece acidente, bater a boca, o nariz. Isso, então, assim, tem que ser monitorado, né? Tem que ser com cuidado, mas, assim, é importante incentivar as crianças a se movimentarem e não o contrário, não ficar no não celular, ficar muito né? no celular. Mas tem uma idade mínima para criança? Assim, a prática de exercício físico, ela pode ser iniciada nos primeiros anos ali. Natação para bebê, né? Isso, tem para bebês. Então, assim, tendo a orientação de um profissional, pode iniciar nos primeiros anos de vida mesmo, não tem problema, né? E quais orientações você pode dar para os pais que querem incentivar os filhos a participar de corrida? Até porque tem um monte de criança que vê os pais e quer correr junto, né? Isso que eu acho que é interessante. Eu acho que os pais, eles precisam ter esse hábito primeiramente para eles poderem ser o exemplo inicial para essas crianças. Então, os pais que têm uma vida ativa fisicamente, praticam exercício físico, já é um grande incentivo para os filhos também quererem praticar também. E qual que é a importância do fortalecimento muscular ou então o Pilates para quem corre? Então, o Pilates e a musculação, eles são atividades físicas, né, que ajudam demais nessa questão da mobilidade, né, do nosso corpo como um todo, do fortalecimento dos nossos músculos, e assim, é muito importante para evitar lesões. Então, a pessoa não pode simplesmente só correr. Ela sempre precisa conciliar essa prática com alguma outra que vai dar esse suporte de fortalecimento muscular, de flexibilidade também. Então, a gente precisa focar, por exemplo, nos músculos que envolvem a corrida, né? Então, assim, a gente trabalha muito a movimentação das pernas, mas a gente tem que trabalhar o corpo como um todo. Então, o fortalecimento do abdômen é importante, fortalecimento de glúteos, que é um músculo que é estabilizador do nosso quadril, tibial anterior, que é um músculo que o pessoal costuma ter um pouco de sentir bastante aquela famosa canelite. Então, a gente precisa fortalecer esse músculo que é o tibial anterior. Panturrilha também. A gente pensa até que o osso tá doendo, né? Então, porque é bem, assim, um lugarzinho que né? E, assim, músculos das plantas dos pés também, né? Panturrilha, quadríceps, posterior de coxa. Então, assim, a gente precisa trabalhar o corpo como um todo para evitar ao máximo lesões. E aquele mito que o Pilates é fraquinho, parece que tá caindo, né? Exatamente. Que a gente vê o pessoal... Isso, tem muita força. Tem muita gente, assim, de outras modalidades que, assim, exigem mais força e tudo mais. Por exemplo, crossfit, musculação e tal. E vão fazer o Pilates e sentem bastante dificuldade. Exatamente. E quais as dicas práticas que você pode dar para quem está se preparando para a corrida da Defensoria? Então, eu acho muito importante, primeiramente, as pessoas estarem com seus exames em dias, né? Sempre consultar o médico para ver como é que tá a sua saúde de forma geral, né? E, assim, outras dicas, assim, primeiramente essa, mas outras dicas, utilizar roupas leves, né? Porque o nosso calor aqui de Boa Vista não tá fácil. Então, assim, precisa realmente usar roupas mais fresquinhas, mais leves. A questão da alimentação também é muito importante. Hidratação antes, durante e depois da corrida.
Eu acredito que fazendo isso, né, e tendo um tênis confortável também para não gerar nenhum desconforto ali nos dedos, nos pés. Não colocar o tênis novo no dia da No corrida. dia da corrida, já vai amaciando esse tênis antes aí para ajudar. Não termina cheio de calo. Isso. E sobre o estilo e o esquema da pessoa que vai treinar? Você acha que é melhor treinar sozinho, em grupo, procurar um profissional? Então, não tem uma regra. Eu acho que depende muito de cada pessoa. Eu sempre, né, como profissional, eu sempre vou indicar mesmo a pessoa ser acompanhada com um profissional para evitar, justamente o que eu falei no começo sobre esses excessos e tudo mais, ter a certa periodicidade, ter o intervalo de descanso, né, que necessário. Mas existem também os grupos de corrida, que eu acho que é algo que motiva muito, as pessoas se sentem pertencentes àquele grupo e a chance de ela desistir é menor, né? Mas assim, fazer a prática sozinho também é super tranquilo, pode ser um momento de autocuidado que a pessoa vai para relaxar, não pensar em nada, não falar com ninguém. Então, é importante que a pessoa se movimente, independente de como vai ser. Eu já assisti algumas da 9 de julho, né? E eu fico lá na hora que o pessoal tá chegando, né? Aí todo mundo se anima na chegada e tal, né? Aí dá aquela vontade, assim, de correr. Fala, pô, é tão legal, né? Mas o que você pode dizer para quem tem vontade, mas acha que não consegue correr? Então, eu acho que a pessoa só precisa começar. Eu acho que esse é o ponto de partida, porque se a gente ficar sempre pensando, ai, eu não consigo, ai, será? A gente nunca sai dessa situação. Então, assim, só comece, não coloque nenhum empecilho, pegue seu tênisinho, vá correr, porque depois que você começa... Dizem que é igual um vírus, né? É um vírus. Não, e tá se espalhando. Tá se espalhando cada vez mais. E qual que é a importância da pessoa respeitar os limites do próprio corpo e evoluir aos poucos? Então, justamente devido à questão da sobrecarga, a gente não pode fazer excessos para que a gente acabe não atrapalhando e nem conseguindo fazer nada. Porque, assim, quando a gente sobrecarrega nosso corpo, nossos músculos, articulações, a gente pode causar lesões e isso vai fazer com que impeça a gente de fazer tanto a corrida como qualquer outra coisa. Outra coisa e até mesmo as nossas atividades de rotina do dia a dia, que é o nosso trabalho, as coisas de casa. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, então é melhor a gente realmente saber dosar ali com calma, porque todo mundo vai chegar, né, no seu objetivo. E também não exagerar não só na corrida, né? Mas, por exemplo, na musculação, esses crossfit que o pessoal carrega aqueles negócios pesados, né? Isso. É importante, muito importante. A gente fala muito que o descanso ele é tão importante quanto o treino. Isso. Né? Ele faz parte do treino, o descanso. E agora falando um pouco do seu trabalho, né? Sobre o seu estudo de musculação e pilates. Sim. Como que ele contribui para quem busca qualidade de vida e melhora no desempenho esportivo? Então, o nosso propósito, né, é justamente trabalhar o objetivo das pessoas de forma personalizada. Então, a pessoa chega no nosso estúdio e fala, eu quero emagrecimento, eu quero fortalecimento, eu tô aqui Milagre tem? Milagre, a gente não trabalha com milagres. Então, eu quero melhorar a minha performance na corrida, então a gente vai trabalhar com um treino acessório para aquela pessoa, né, para ela melhorar o desempenho dela na corrida. A pessoa que busca fortalecimento, então a gente vai fazer um programa de treinamento ali voltado para ela, para o nível de condicionamento dela, respeitando os limites dela e a recuperação, né, de cada sessão de treinamento. Então, a gente faz esse acompanhamento de perto, né, acompanhando, orientando os movimentos, corrigindo. E tem alunos idosos na academia? Temos bastante alunos idosos. A gente está com o nosso aluno mais antiga, vamos dizer assim, ela tem 81 anos. Nossa! E ela faz pilates há 11 anos. Quem sabe um dia eu chego lá. Sim, vamos juntos. É meu objetivo também. E no caso, as pessoas que quiserem conhecer, né, conhecer seu estúdio, entrar em contato, Instagram, pode falar. Então, nosso Instagram é vivamais.estudiofit, com S mudo. E o nosso contato de WhatsApp é 9536241070. Então, você pode estar marcando uma aula experimental para conhecer os nossos serviços. E se preparar para as corridas. Porque eu acho que todo final de semana está tendo corrida, né? Isso é verdade. E
agora a gente vai relembrar sobre a corrida de rua da Defensoria, a 6ª corrida de rua e a 2ª corrida Kids, né? Ela vai ser realizada no dia 9 de novembro, agora de 2025, que é um domingo, no Estádio Canarinho, a largada. E tem categorias adultos, 5 quilômetros e 10 quilômetros, e para as crianças, conforme a faixa etária, tem um percurso diferente. As inscrições seguem até o dia 31 de outubro, ou seja, tem o mês todinho aí para juntar aquela graninha e fazer a inscrição, né? São 700 vagas para adulto e 280 vagas para crianças. Você pode passar alguma mensagem, tirar alguma dúvida no número 95 984 19 5545. Caíne, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada pelos esclarecimentos sobre as corridas e a preparação, né? Para ninguém se machucar. Sim. E continuar praticando os esportes, né? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode conferir essa entrevista no YouTube e repassar para aquele teu colega que está gordinho, né? Está precisando de uma atividade física, está comendo muito doce, né? A cuidar da saúde. Até a próxima.